Olá a todos, hoje eu vou falar sobre alguns registros da minha história. E eu vou já começar falando de uma foto que eu procurei ela há muitos anos, há muito tempo, para poder colocar em um vídeo sobre a minha história e eu não encontrava essa foto. A minha mãe presenteou, são essas imagens aqui, ó, essas duas fotos que eu vou mostrar aqui no vídeo. A minha mãe presenteou essas duas fotos com esse casal que está aqui, ó. Eles foram na casa dos meus pais exatamente no ano que eu comecei a criar periquito, em 1984. Eles foram lá para convidar meus pais para ser padrinho deles de casamento. E a minha mãe registrou o momento, e é a única foto que aparecia lá no fundo. A minha primeira voadeira, meu primeiro viveiro em forma de cilindro, que eu tinha com os meus periquitos. Quando eu comecei a criar periquito, a minha mãe comprou numa loja 2 casais e me deu. Um casal de normais, um macho cobalto e uma fêmea verde escuro, e no outro casal eram 2 ADs face dourada celeste, ADs portadores de AR, e eles eram idênticos. E eu já comecei ali com 7 anos de idade fazendo um inbreeding e eu nem sabia dessa consanguinidade que eu estava fazendo. E os filhotes nasciam todos com os pés virados para dentro e depois morriam. Até que depois de muito tempo tentando, eu separei o casal. Mas eu não sabia, eu tinha 7 anos, nem minha mãe sabia. E ela comprou porque ela achou bonito, ela chegou lá, pediu 2 gaiolas, 2 casais, comedouro e bebedouro, levou para mim e me deu. E por que ela fez isso? Porque antes de eu nascer, a minha irmã tinha ganhado um casal de periquito australiano. E eles colocaram num viveirinho e eles criaram bem durante alguns anos e depois morreram. E a minha mãe sempre gostou de ter um passarinho em casa, sempre que ela ia na casa de alguém e tinha passarinho em gaiola, ela gostava. E ela comprou pra mim, só que ela não sabia, era que eu ia gostar muito. E quando ela chegou com as 2 gaiolas, a minha vida era ir pra escola, voltar e mexer com o passarinho. Depois que ela me deu esses 2 casais, eles viram que eu gostei muito. E eu queria saber tudo sobre o periquito. Aí a minha avó vendo aquilo falou, não, vou comprar mais periquito pra ele. Porque minha avó era assim, se eu fosse fazer um álbum de figurinha, eu não tinha o prazer de levar um mês e meio para completar o álbum. Ela comprava o álbum de figurinha para mim e chegava na banca de revista, porque quem não sabe, na época tinha várias bancas de revista nas praças, né? Ela chegava na banca de revista e falava assim, você tem figurinha do álbum tal? Aí o vendedor da banca falava, tenho. Então me dá tudo que você tem. Aí comprava todas as figurinhas, tinha um monte. O único trabalho que a gente tinha era abrir todos os envelopes, pegar as figurinhas e colar no álbum. O álbum estava completo, acabou. E folheava, estava pronto. E na hora que ela viu eu com aquele gosto pelo hobby, o que ela fez? Ela me deu mais casais, uma tia-avó minha me deu mais casais, aí eu já estava com bastante periquito. E aí ela comprou essa voadeira, que aparece nessa foto aqui. Vamos dar uma olhada na foto. Nessa imagem dá para observar sentado, tem o meu pai sentado e do lado dele essa menininha chama Carla. Ela mora até hoje na casa ao lado da minha mãe, ela é vizinha da minha mãe. O casal que chamou meus pais para ser padrinho deles de casamento é esse casal que está sentado aí de frente para o meu pai. E lá no fundo a minha voadeira, a minha primeira voadeira, o único registro que eu tenho de 1984, de quando eu comecei a criar. Eu acho importante registrar isso. Só quem é mais antigo e sabe o que é ter uma fotografia para registrar um momento antigo, sabe o que é isso que eu estou falando. Porque hoje todo mundo tem celular. Hoje você pega o celular, você já fotografa aqui e ali, se quiser você faz até um outdoor com a foto, com a qualidade que tem as imagens hoje. Naquela época não tinha, tinha que pegar uma máquina fotográfica, tinha que ter filme, você tinha que ter comprado um filme para você colocar na máquina, fotografar, depois tirar o filme, levar na loja para revelar, pagar
para você ter aquelas imagens ali. Ainda poderia queimar, não sair uma foto boa, tinha uma série de fatores ali que poderiam prejudicar a imagem ainda. E aí eu tenho essas fotos agora como o início da minha história em 1984. Aí o tempo foi passando e a minha avó percebeu que eu estava muito interessado em periquito. O que eu fazia para aprender? Hoje tem muitos canais, tem manuais, muitos vídeos, criadores ensinando o tempo todo como criar periquito. Naquela época eu não tinha. Se tinha, eu não tinha acesso. Eu sou de Araguari, né? Eu nasci em Goiânia. Aí, aos 6 anos de idade, meu pai foi transferido para Araguari e ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal, engenheiro, e nós viemos para cá, para essa cidade que eu estou agora, que é Araguari, Minas Gerais. E aí, imediatamente, minha mãe já comprou os periquitos para mim. Foi quando nós chegamos na cidade. E a minha avó, vendo aquela loucura minha para aprender periquito, sobre a criação de periquito, ela me deu esse livro aqui, ó, O Periquito Australiano. E esse livro, eu lia ele todinho. Quando terminava, eu voltava e lia de novo. Um outro ponto que eu fazia muito, apesar de estar muito novo, às vezes eu já estava com 8 anos, eu morava umas 3 quadras de uma loja que vendia bastante periquito. Chamava Aquário Neon. Por que aquário? Porque lá tinha muito peixe, muito aquário. Era assim. Tinha esse nome Aquário Neon, tinha muito aquário, vendia muito peixe, mas lá tinha de tudo de agropecuária. Lá tinha bode, tinha ganso, tinha uma enguia enorme. Mas essa aí era demonstrativa lá, ficava lá. A enguia, eu lembro dela, ficou anos e anos. Essa enguia, muito canário, muito periquito, e eu gostava de ficar lá porque eu me sentia num local que eu me encontrava. E quando chegava criadores mais velhos para conversar sobre a criação, eu gostava de ficar ouvindo para eu aprender sobre a criação. E às vezes eu aprendia sobre trinca-ferro, eu aprendia sobre criação de pássaro preto, eu aprendia sobre criação de canário. E eu tentava aplicar isso que eu estava ouvindo nos periquitos, porque não tinha outra fonte de conhecimento para mim. Meu pai não sabia criar e nem gostava, eu fazia tudo sozinho. A minha mãe também não sabia. O apoio que eles me davam era aquele apoio moral, de eu poder aprender, de eu poder ir lá, pegar conhecimento, tudo. E a minha avó foi e comprou esse livro aqui para mim. E eu pegava esse livro, eu folheava ele, e eu chegava em umas páginas como essa aqui, e eu olhava uma foto dessa, e eu vi uns periquitos mais emburrados. E quando eu olhava os meus não tinha essa cara já fechada aqui, ó, desses periquitos. E eu olhava isso aqui, você vê, esse aqui são filhotes machos nascidos em 1982, que estão nesse livro aqui. E tem mais fotos aqui. Eu olhava isso, eu falava, gente, mas os meus periquitos não são assim. Tem alguma coisa errada. Eu olhava a máscara dos meus periquitos, eu criava australiano, era uma pintinha aqui, de cá, igual todo australiano. Às vezes nem essas duas pintas mais baixas aqui tinha. Agora bem simples mesmo, né? A gente nem podia falar que era uma máscara. As pintas de gola quase não existiam. Aí eu chegava numa foto de um periquito desse aqui, ó, que foi um macho verde cinza, campeão de 1982 pela UCPA. Aqui, eu não sei se aqui dá para focalizar, mas eu vou mostrar a imagem aí na tela. Olhava a máscara dele, aquela máscara cheia de pinta, né? Eu olhava isso e falava, gente, eu preciso ampliar a gola dos meus periquitos, porque esse aqui é periquito australiano, o meu não é assim, eles são mais fechados, os meus não são assim. Eu tenho que dar um jeito de fechar meus periquitos e colocar mais máscara neles. Aí o que eu fazia? Eu ia para a loja e começava a olhar dentro das voadeiras o que tinha lá com as pintas de gola maior. E o que apresentava pinta de gola maior? Os opalinos. Então sempre quando eu vi um opalino com a pinta de gola um pouquinho maior, eu comprava ele e acasalava com os meus. Quando eu vi um periquito australiano um pouquinho maior que os outros, eu comprava ele também.
Até que depois eu descobri um criador aqui em Araguari, onde eu comprei vários periquitos australianos dele, com o nome de Fabinho. Esse Fabinho tinha 500 gaiolas de procriação num galpão. E ele colocava só uma vasilha com sementes. O bebedouro era uma canaleta que corria de fora a fora dentro de todas as gaiolas, pingando água no início, e elas caíam lá na frente, num ralim. Então a água era corrente. E às vezes colocavam uma ração de postura, era só. Não tinha fundo das gaiolas, aquele fundo de metal, era só a grade. E depois eles varriam o chão. E era de tipo arquibancada. Uma gaiola não ficava em cima da outra. E ele e a mãe cuidando. E ele vendia periquito australiano para o Brasil inteiro. Então eu chegava lá com 500 gaiolas de procriação, tinha muito periquito. Eu vejo hoje os criadores loucos atrás do Rainbow, né? Dos arco-íris. E naquela época tinha arco-íris demais lá no Fabinho, mas é demais, aos montes, é se pegar lá, e era cruzeiros lá, era pouquinho, era barato, porque na época o dinheiro era cruzeiro, era barato, era só pegar e era o mesmo preço de um verde claro, por exemplo, não tinha essa diferença. E aí eu fui criando e eu tentando melhorar e comprando, minha avó foi e me deu esse outro livro aqui. Eu encadernei os dois juntos, Como Cuidar dos Passarinhos. E esses dois livros eram os livros que eu tinha para aprender sobre a criação de pássaros. E eu aprendia muito também, era com criadores mais experientes, porque assim que eu vi algum criador em loja conversando sobre passarinho, torneio, seja o que for, eu já encostava do lado só para ficar ouvindo, para eu poder aprender. Era a melhor forma, porque não tinha isso aqui que tem hoje, né? E aí o tempo foi passando. Quando chegou já em 1989, eu estava com 12 anos, em 89. Eu entrei no Aquário Neon um dia para passear, porque eu ia lá direto, né? Quase toda tarde eu ia lá. E na hora que eu entrei dentro da loja, eu olhei para cima e eu vi uma gaiolinha Piracicaba de madeira e um casal de periquito, que a gente chamava na época, né, periquito inglês lá dentro. Hoje a nomenclatura correta é periquito australiano padrão exposição ou periquito australiano padrão show. E naquela época a gente chamava só de periquito inglês. Aí tava lá o casal, os dois verde claro. Na hora que eu olhei aquilo, eu fiquei louco. Eu ia lá todo dia só para ver aquele casal. E era muito caro. Eu perguntei pro dono da loja quanto que é. Ele falou algo assim, 700 mil cruzeiros. Era muito dinheiro para um menino de 12 anos que vivia de mesada. Não tinha condição nunca de comprar aquilo. E aí, naquela época, eu já pratiquei a física quântica sem saber. Eu olhei para a gaiola e falei, um dia eu vou ter só isso aí, vou ter muito. Eu falava isso pra mim, eu vou ter isso daí, vou ter muito. E hoje eu tenho muito periquito. Mas em 89 eu vi o primeiro, e aí foi que eu vi que o que eu via aqui estava na minha frente, não eram os que eu tinha. E aí eu comecei a ver que eu tinha que ir atrás disso. Mas como? Como que eu ia atrás disso? Ninguém tinha. Eu moro no interior de Minas. Não ia ter. Aí eu continuei criando os australianos. E a minha procriação era em gaiolas. Elas eram redondas, de ferro. E uma dificuldade danada. Às vezes não tinha nem jeito de colocar o ninho na lateral. Tem uma aqui, ó. Deixei aqui para mostrar. Era desse tipo aqui minhas gaiolas. Eu criava com gaiolas na época desse jeito. Aí não tinha jeito de colocar ninho em lugar nenhum. Essa daqui ainda tem uma porta aqui na lateral. Mas outras que eu tinha, não tinha jeito. Aí eu tinha que tirar o fundo, colocar o ninho por baixo, fechar. Aí depois eu tinha que arrumar ninho que as duas portas, as duas tampas de cima, elas abriam assim. Igual eu tô mostrando na imagem aí. Eu tinha que arrumar esse tipo de ninho. Por quê? Porque não tinha como eu puxar a tampa ou levantar muito. Ela tinha que ser curtinha, porque o ninho já estava dentro de uma gaiola.
Aí tomava espaço de puleiro, tudo, mas eu criava assim. Aí eu tinha que pegar um pauzinho, uma colher para abrir a tampa, para olhar. Aí quando um filhote morria, alguma coisa, era um outro trabalho para ter que tirar isso lá de dentro. Mas eu criei muitos anos assim, porque era o que eu tinha. Eu era uma criança, apaixonado por periquito, criando, aprendendo na marra, sozinho, com o que os outros falam. E meu pai não estava nem aí, meu pai estava feliz. Se eu estava feliz, ele estava feliz. E ele não queria nem aprender com isso. Meu pai, ele ajudou a tratar de periquito só depois de muitos anos, quando eu precisava viajar ou me ausentar. Aí minha mãe sabia tratar. Aí ela e ele, quando eu viajava, às vezes eu ia pra praia, alguma coisa assim, entrava de férias. Aí durante uns 4 dias, a minha mãe e meu pai já me ajudou muito, cuidando dos periquitos pra mim. Eu tirava tudo de procriação, deixava só nas voadeiras, minha mãe e meu pai cuidava pra mim até eu voltar. Mas meu pai já faleceu e a minha mãe tá idosa, ela não dá conta mais. Então hoje, quando eu tenho que me ausentar, eu tenho que deixar a chave com a minha irmã e pedir uma pessoa que sabe cuidar para cuidar para mim. Então é um outro trabalho, é uma nova logística que eu tenho que fazer. Bom, eu continuei criando depois de 89, depois que eu vi os periquitos ingleses, né, que a gente chamava assim na época, continuei criando e quando chegou em meados de 94, foi quando eu comecei, de fato, a criar periquito inglês. Porque eu achei a fonte para comprar. Em 1994, eu cheguei lá no criatório do Fabinho, que eu comprava os periquitos australianos. E na hora que eu estava entrando no criatório, as 2 gaiolas da entrada eram 2 casais de periquito inglês. Quando eu olhei, eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, é bonito, né? Periquito inglês. Você já conhecia? Eu falei, cara, eu já tinha visto muitos anos atrás e só em revista e livro, mas nunca tinha visto ao vivo, é a primeira vez. Ele falou, pois é, quem trouxe pra mim foi o Zezinho. Zezinho era outro criador que tinha na cidade, que não criava com tanta gaiola igual o Fabinho, mas tinha 100 gaiolas de procriação. Ele falou, ele vai semana que vem. Peguei o endereço com ele, fui lá no Zezinho. Cheguei no Zezinho, e ele falou, ó, semana que vem eu tô indo. Me apresentei, conversei com ele, fiz amizade. E lá ele tinha mais 2 casais. E mais bonito que o do Fabinho. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero. Eu cheguei em casa, no outro dia, tinha fêmea procriando, tinha periquito em voadeira, tinha tudo. Eu acabei com todos. Eu cheguei numa loja que eu comprava sementes, chamava Pet Dog. Eu cheguei pro Anderson, que era o dono da loja, falei, Anderson, você pega tudo? Ele falou, pega. E ele comprou tudo, todos os periquitos, com um ovo, filhote, tudo. Os que estavam procriando ele deixou dentro da loja e vendia o casal fechado. Os que estavam na voadeira ele colocou num viveiro do lado de fora da loja, ao lado do viveiro que ele já tinha, vendendo outros australianos. E o valor era 3 vezes mais caro do que ele estava vendendo. Porque os periquitos eram bem maior que os australianos, que eu vinha fazendo esses acasalamentos, ter sempre os maiores, e eram mais bonitos, com as cores muito mais bonitas. Então, ele vendia tipo assim, o periquito no viveiro X era R$1,50, R$2. Os meus era R$4, R$5 cada um, ou 6. Era algo assim, eu sei que era 3 vezes mais caro, de 2 a 3 vezes mais caro cada um. E ele vendeu, acho que eu tinha vendido para ele 64 periquitos. Eu não tinha muito na época, igual eu tenho hoje, porque quase todo mês eu cedia periquito para a loja e pegava semente para tratar deles. Então eu não ficava com muitos, eu também não tinha muita gaiola para procriar. Porque eu também não tinha espaço para procriar periquito. E por que eu não tinha esse espaço? Na época, eu criava periquito num quartinho e numa área. Essa área que está aparecendo aí é a área onde foi tirada a foto em 1984, que apareceu o meu primeiro viveiro. E esse escritório que aparece aí agora, ele não tinha. Ele foi colocado aí para ter mais espaço na casa depois de muitos anos, né? E nessa área aí tem vários pregos
todos os pregos, tinha prego de fora a fora, eu tinha muito passarinho. E eu não tinha só periquito na década de 80, até início de 90. Eu tinha canário, vários tipos de canário, eu tinha pássaro preto, eu tive periquito, muito periquito, que sempre foi a minha paixão, eu tive coleiro. E aí, cada um era numa gaiola. Tive canário da terra, cada um numa gaiola, e todo dia eu colocava para fora do quartinho que eu guardava eles, e toda noite eu colocava para dentro desse quartinho. E neste quartinho, é um quartinho que eu usava para procriação. Hoje minha mãe usa eles como depósito, para ela guardar as coisas dela. E é tanto prego que tinha na parede, cada prego, hoje ela pendura as coisas que ela precisa, né, de ferramenta, ela deixa tudo pendurado, porque é uma forma até de guardar o que ela precisa. Mas essa quantidade de prego que tem nessa parede era onde eu tinha minhas gaiolas. Eu criava dentro de um quartinho totalmente improvisado. Então, eu não comecei da melhor forma possível. Eu comecei num quarto muito simples, criando numa área adaptada, com gaiolas que nem sempre eram adequadas para procriação. Os meus primeiros periquitos ingleses não fui eu que escolhi, porque eu peguei todos esses periquitos australianos, vendi na loja, peguei o dinheiro, entreguei para esse Zezinho e falei para ele: traz para mim. O gosto dele, eu não sabia nem aonde ele ia comprar. Ele ia em São Paulo. Comprar de quem? Era em loja? Era em algum criador? E ele trouxe para mim 3 casais de início, com o dinheiro que eu entreguei para ele. Eu vendi 64 periquitos australianos para comprar 3 casais de periquito inglês. E foi ele que escolheu no gosto dele. E na hora que chegou, era como se eu tivesse comprado um carro, uma casa. De tão feliz que eu estava. Porque agora eu estava com os periquitos iguais ao do livro, que eu sempre sonhei. E aí eu comecei a criar os periquitos. E eles começaram a procriaram bem. Depois eu pedi mais para ele trazer mais para mim, ele trouxe mais periquitos para mim, e aí eu fiquei criando com eles. Aí passou 1995, eu já entrei na faculdade e eu fazia cartões comerciais, cartões de festa na época, porque não existia essas gráficas rápidas. Aí já tinha surgido o Windows 95, as impressoras eram jato de tinta e eu imprimia ali, cortava tudo e vendia. Então as lojas me pediam 100 cartões, 200 cartões comerciais. Não é igual hoje você vai numa gráfica aí e pede 1000 cartões, né? E hoje eu acho que nem anda fazendo muito cartões assim. Mas naquela época eu fazia demais e eu ganhei um dinheiro com isso. E com esse dinheiro eu comprava periquitos, pedia alguém para trazer. E eu estava em Uberlândia já era mais ou menos 1997. Foi quando eu estava numa loja, a loja chamava Irapuru. Aí o dono da loja me disse que tinha um criador em Uberlândia com o nome de Amabilis, que esse Amabilis tinha bons periquitos, que era para eu conhecer ele. E eu fui na casa do Amabilis. Cheguei lá, ele me recebeu muito bem e ele tinha periquitos fantásticos. Pelo menos para mim e para a época eram muito bons. Ele tinha uns hadas celeste, hadas face dourada, muito bonito. E esse era o xodó dele, ele não me vendeu, mas ele me vendeu outros que ele tinha lá. E o que ele tinha para ceder, eu comprei. E aí eu já juntei com os meus, aí minha criação deu um salto em 97. E aí eu já estava na faculdade, criando e tudo foi desenvolvendo. Quando entrou ali anos 2000, quando chegou perto de 2004 para 2005, eu conheci o Flávio Rabelo em Goiânia. E é tão engraçado que eu fui em Goiânia comprar periquito com o Flávio 5 finais de semana seguidos. Ah, mas por que você não foi no final de semana só e trouxe tudo? Porque eu precisava ter mais dinheiro para poder comprar, porque não existia fazer transferência, porque eu viajava no sábado, eu chegava lá, como é que vai fazer transferência? Aí vai num banco, o banco está fechado. Não tinha celular para fazer transferência igual tem hoje. Ah, vou mandar um Pix. Ah, vou fazer uma transferência online aqui. Não tinha isso, então a gente tinha que chegar com dinheiro na mão. E às vezes eu precisava trabalhar, vender cartão, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro para ir lá e comprar os periquitos.
Então, e também não dava para trazer a quantidade que eu queria. Então foi de pouco a pouco. Então foi 5 finais de semana seguidos eu indo de Araguari a Goiânia e voltando no mesmo dia. E eu acho engraçado que às vezes algum criador conversa comigo e ele pergunta: você envia hoje, né? Eu falo: envio periquito pela Latam, pela GoLog. Ah, mas só recebe em tal cidade, eu estou 200 quilômetros da cidade. Aí ele desiste de comprar. Eu acho engraçado. Eu fui em Goiânia e voltei 5 vezes seguida, 300 quilômetros. Eu ia 300, voltava 300. Eu ia 300, voltava 300. Renato Shoa, criador de São Paulo. Eu comprei muito periquito do Renato também. Logo depois que eu comprei 5 vezes do Flávio, em 2005, por aí, lá para 2010, 2011, eu conheci o Renato Shoa. Eu fui no Renato durante alguns anos, 11 vezes. O Renato está a 500 quilômetros da minha casa. Eu ia num dia e voltava no outro. Fui 11 vezes ao Renato Shoa. Só para ter uma ideia, aqui ó, eu encadernei. Isso aqui, esses livrinhos aqui encadernados, são pedigrees de periquitos que eu comprei do Renato Shoa há muitos anos atrás. E formei o plantel que eu tenho hoje. Aqui ó, tem outro livro que eu esqueci de mostrar. O Guia Técnico do Criador de Canários. Como eu tinha canário na década de 80, foi um outro livrinho que eu tive e que me ajudou em todos os tipos de criação. Aqui, ele era a 4ª edição, 2ª reimpressão de 1988. Tá aqui, ó, eu tinha esse livrinho também. Então, depois que eu peguei os periquitos com o Flávio Rabelo, começou a ter Orkut, né? A gente tinha Orkut, que já era uma mídia social, tipo Facebook. E o Skype também tinha. A gente já conversava um com o outro através do Skype. Quem tinha câmera conseguia ver. Quem não tinha já não via. E aí a gente começou a ter contato muito pelo Skype, já em meados de 2009, 2010. E aí eu conversava muito com o Fúvio, conversava muito com o Renato. Inclusive tem imagem aí do Renato. Olha aí, essa imagem aí é o Renato no Skype me mostrando o periquito dele em meados de 2010, 2011. Era assim que a gente se comunicava, porque não tinha a tecnologia que tem hoje. Mas a gente conversava todos os dias no Skype durante muito tempo. Dava por volta de 7 horas, um começava a chamar o outro. A gente deixava o Skype ligado, e aparecia que estava online. Aí um criador chamava o outro. Aí 2 começavam a conversar. De repente, quando o terceiro chegava, ele chamava um dos 2. Aí começava a fazer conferência. Aí ficava 5, 6, 7 caras conversando junto. Já teve vez de ficar 11 criadores conversando simultaneamente no Skype. A gente não via, mas a gente ouvia. E o Fúvio pegava uma foto, às vezes, o Lutoff já estava no auge em 2010, 2011, e ele pegava uma foto no site do Daniel Lutoff, jogava no Skype, aí todo mundo via, e ele falava sobre aquele periquito. Falava sobre qualidades, defeitos, e aí a gente ia aprendendo cada vez mais. O Renato também falava, tinha criadores do Sul, e na época, os criadores que mais conversavam no Skype era eu, Fúvio, Renato, Felipe Isabel, Glauco Baldo, Clauber. Tinha o Carreiro, Carlos Heitor Azeredo e mais alguns outros que sempre apareciam, principalmente criadores do Sul, aparecia e a gente conversava ali horas e horas. Eu e o Fúvio, tinha dia que a gente começava a conversar 7 horas da noite, a gente ia até 1 da manhã conversando. E isso foi muito positivo para a época, porque tudo estava começando, o Facebook estava nascendo, eu já tinha um blog, e todo mundo tinha blog. Eu fiz blogs, capa de blog, logomarca para vários criadores. Todo mundo tinha um blog. A gente postava, entrava no blog do criador, escrevia as mensagens, o outro ia lá, respondia. Era a forma de contato entre os criadores. O meu blog está ativo até hoje. Basta entrar no Google e procurar por Criadouro Laço. Vai achar meu blog. Até hoje o meu está ativo e eu vou renovando, colocando fotos ali, arquivos, tudo. E ele existe desde 2004. E nós estamos já em 2025 e eu vou alimentando ele até os dias atuais.
Aí o tempo foi passando, né? Eu fui conhecendo outros criadores, conheci o Jorge Pina, visitei a FOB, conheci o Jorge. E eu nunca fui muito de participar de torneios, por causa da distância e do tempo de procriação, e eu também não tenho com quem deixar meus periquitos. Então é uma questão de logística que sempre me impediu de participar de torneios muito longe. Esses troféus que tem aqui, tem mais aqui para cima, são mais ou menos uns 30. Eu conquistei eles participando do torneio Bud Brasil, que foi uma união dos criadores que conversavam no Skype, e aí nasceu esse torneio. O Fulvio vinha, julgava, o Renato participava, o Clauber, os criadores participavam ali, era muito positivo. E fiz um regional também aqui na minha cidade. Então eu já fiz 6 torneios, 5 Bud Brasil e um regional. Nessa imagem aí dá para ver o Renato julgando o regional aqui na nossa cidade, na área que eu comecei a criar periquitos, em 1984. Nesse dia aí eu ganhei um prêmio de Best in Show do nosso regional aqui. O Renato julgou e eu quis mostrar isso aqui para ver. É a mesma área aonde eu comecei a criar. Nessa mesma área aí, anos antes desse torneio, acho que em 2010, 2011, foi feito o primeiro torneio Bud Brasil. Tem várias imagens também no blog, é só procurar lá que está lá. Foi feito nessa área aí também. E os outros torneios foram feitos em outros locais. Mas enfim, depois os anos foram passando e em 2018 eu quis dar continuidade no meu trabalho com os periquitos, mas na linhagem dos arlequins recessivos. Porque eu perdi a minha linhagem antiga dos arlequins recessivos. Eu tinha bons arlequins recessivos e até portadores que eu peguei com o Fulvio Lucieto, que eram periquitos que vinham da linhagem do Sr. Norberto. O Sr. Norberto parou de criar e o Fulvio cedeu. Eles pediu para o Fulvio ajudar e o Fulvio me passou alguns periquitos e veio arlequim recessivo, e depois eu consegui fazer mais arlequim recessivos e portadores, mas eu perdi com o passar do tempo, porque em 2012 eu tive um problema com agrotóxico. Eu não sabia o que estava acontecendo no meu criatório, que estava muito periquito morrendo, principalmente filhotes, mas morriam demais. Num ano eu criei só 12, filhotes morreram mais de 200. Aí eu comecei a trocar água, trocar a serragem dos ninhos, troquei os tipos da madeira dos ninhos, tudo. A última coisa que eu mexi, a chicória e o milho que eu fornecia para os periquitos. Quando eu parei de dar chicória e milho para os periquitos, pararam de morrer. Eu comecei a dar farinhada, pararam de morrer. Era o que? Agrotóxico. Eu comprava de uma senhorinha na feira e ela colocava agrotóxico nos produtos dela. E vinha. Ela falava que não, mas tinha. E era muito bonito. As chicórias dela, as folhas muito grandes, tudo, eu comprava. E eu estava acabando com a minha criação. E aí eu perdi a linhagem dos arlequins recessivos. Então quando chegou 2018, eu quis dar continuidade nesse trabalho e eu consegui pegar arlequins recessivos com a Karina Marchiori, que foi a única que me disponibilizou 6 periquitos, eu não consegui encontrar com outros criadores. E também consegui 10 periquitos do Renato Show, mas através do Clauber. O Clauber era criador em Uberlândia, ele ia até o Renato, comprava vários periquitos e revendia. Teve uma época que ele trouxe, ele chegou e me ligou, falou: Zamek, você que está querendo arlequim recessivo? Eu trouxe, tem vários ARs aqui comigo e portadores também. Você tem interesse? Aí ele me vendeu um preço bem baixo, eu comprei os 10. Nessa criação de arlequins recessivos, da Karina Marchiori eu utilizei mesmo, foi só uma fêmea, a R Violeta, que eu achei bem bacana para a época, dentre os periquitos que eu peguei. Do Renato eu usei vários, praticamente todos, e tinha um do Judes que veio através do Renato. Eu criei com esses periquitos de 2018 até 2022, e durante esse tempo todo eu tirei mais de 100 periquitos. Eu fiz uma voadeira só de arlequim recessivo, ADs, portadores de AR e COPs, né? Quando eu comecei a criar os arlequins recessivos,
eu não coloquei ele junto com os meus, por causa de patógenos, da onde estava vindo, precisava até fazer uma quarentena. Então o que eu fiz? Eu tenho um quarto aqui que eu chamo de criadouro 02, que o 01 é meu criador antigo, né, que eu crio até hoje. E o outro quarto de criação, ele vagou, porque lá era um escritório de advocacia. Eu sou advogado. E nesse local que eu estou gravando aqui, eu já morei aqui. Então a minha avó morava na casa da frente, eu morava aqui no fundo, na casa do fundo, e mais ao fundo tinha meu escritório de advocacia. A minha avó faleceu, eu passei a morar na casa da frente, aqui vagou, aqui hoje é só escritório e criatório. E o meu escritório antigo de advocacia que ficava no fundo ficou vago. O que eu fiz? Fiz uma voadeira lá dentro, adaptei ele com tela, tudo, e comecei a minha procriação ali. Comprei mais gaiolas e eu comecei a minha criação de arlequins recessivos nesse segundo quarto. E até hoje eu não fiz nenhum portador misturando com a minha criação antiga. Hoje eu tenho só 6 arlequins recessivos, não mais que isso. Cedi todos o que eu tinha, doei muito periquito. Tem criador aí que vai em grupo de WhatsApp, nunca conversou comigo, nunca comprou um periquito arlequim recessivo comigo e fala em grupo de WhatsApp que comprou periquito comigo, fala valor que eu nem vendi arlequim recessivo daquela forma e mostra arlequim recessivo que eu doei. Eu tenho os registros. Então assim, tem que tomar muito cuidado com o que é falado em mídia social também, tá? Tem muitas pessoas aí que falam em mídia social, seja grupo de WhatsApp, seja um grupo do Facebook, fatos que não foram verdades no decorrer da história. E eu doava muito arlequim recessivo, por quê? Porque era uma criação teste, eu usava anéis de anos anteriores, às vezes sobrava anéis do ano anterior, eu usava na criação dos arlequins recessivos, para não ter que gastar os anéis que estavam chegando da FOB na minha criação atual. Então eu usava anéis de anos anteriores, era uma criação teste, aqueles periquitos que nasciam mais simples, que ainda não era aquilo que eu estava buscando, eu doava, ou se eu fosse vender, vendia num preço mais em conta. Eu fazia isso, para poder ir evoluindo e crescer cada vez mais. Quando chegou em 2023, eu fiz uma criação nessa voadeira desse criador 02 só de violeta. Eu queria ter uma voadeira de violeta e eu consegui fazer. Queria olhar para a voadeira e ver ela roxa. Eu consegui fazer isso. Tive muito violeta e tem violetas até hoje, e muitos violetas. Em 2024, essa voadeira eu virei ela para ser só voadeira de filhotes. Então os filhotes iam nascendo e eu ia colocando ali. Tive muito também. E agora ele está, atualmente o criatório 02 está desativado, mas em breve eu devo ativá-lo. Por quê? Eu resolvi dar um descanso para mim, porque assim que eu acabo de tratar tudo de um criatório, eu gosto tudo muito limpo, eu tenho que ir para o segundo criatório. E é mais trabalho, é mais serviço. E eu quis criar com poucos casais, tendo mais eficiência, né, na produção e menos trabalho. Só que eu chego na minha voadeira, tem 6 ovos no fundo, só na voadeira dos filhotes, fora na outra, que tem as matrizes. Então é muitos ovos que eu vejo espalhados no fundo da voadeira quase todos os dias. Então, tem hora que eu chego lá, eu acho que é uma pena ver isso, né? São casais bons, tem casais bons formados lá, que dá para tirar bons filhotes. E em breve eu devo colocar eles para procriar no criatório 02, mas por enquanto ainda está desativado. E aí eu cheguei até os dias atuais. Então, basicamente a minha história é isso. Tem mais alguns pontos que eu posso colocar aqui que fizeram parte da minha história. Eu já dei entrevista para a SBT, né? Pela TV Vitoriosa aqui da região, conforme as imagens que estão aparecendo aí. Eu dei essa entrevista, ela passou no canal local. Eu dei também uma entrevista
para um outro canal local, para uma senhora, para Leda. Ela perguntas básicas também sobre a criação, uma entrevista de meia hora só. Eu dei também já respondi perguntas e respostas para uma entrevista de Bangladesh. Foi encaminhado para minhas perguntas, eu respondi, foi publicado. Teve também uma publicação sobre a criação que eu fiz de cintilantes na revista Spangle, na Inglaterra. Eu tenho ela também e foi publicado, está lá no meu blog também, o que foi publicado na revista. Então, tive também a participação em alguns eventos que eu tive, em que eu fui premiado. Né? Teve um regional que nós fizemos aqui, fui premiado em alguns dos torneios do Bud Brasil que eu participei, mas eu nunca fui muito focado em eventos, igual eu já expliquei, por causa mais da questão de logística. E eu resolvi fazer os eventos, conseguir as gaiolas show e a estrutura, pedi um serralheiro para fazer toda a estrutura, para poder fazer o torneio do Bud Brasil, que é julgado em gaiola show. São poucas gaiolas, mas a gente coloca primeiro os machos, julga, depois coloca as fêmeas, julga, depois coloca os filhotes, julga e depois vem a premiação. E é feito numa manhã. O pessoal vem, participa e depois já vai embora, sem muita burocracia. O torneio era um encontro de amigos, nada vinculado à FOB, mas nada expressivo. Poucos criadores, né? Mas foi o que eu participei. Gostaria de participar de um grande evento? Lógico que eu gostaria, mas o meu problema é só a logística. Eu não tenho com quem deixar a minha criação. E para eu deixar, eu tenho que tirar tudo de procriação, colocar tudo em voadeira, ter uma pessoa para cuidar para eu poder ir. É só fazer, mas tendo em vista o meu trabalho, o que eu tenho para fazer durante o dia, até hoje eu ainda não consegui essa logística aí. Bom, enfim, de 1984, quando eu comecei a criar periquito, até os dias atuais, esse é um pouco da minha trajetória e da minha história. Eu sei que às vezes eu posso ter esquecido de alguns pontos que fez parte dessa história. Conheci vários criadores, viajei já para vários locais do Brasil, né? Estive em alguns eventos com criadores do Brasil todo, fiz muitas amizades. Eu tenho um Instagram com vários seguidores, tenho Facebook, eu tenho um blog, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um TikTok. Basta buscar por Criadouro Las, que vai encontrar, né, muito material publicado, vídeos, fotos. No YouTube tem bastante matéria sobre a criação de periquitos. E o que eu posso ajudar, né, eu busco fazer para fazer o hobby crescer. Gosto de criar periquito, não sei até quantos anos eu ainda vou criar, mas espero que a estrada ainda seja longa, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder mostrar esses registros, porque a foto que eu mostrei no início do vídeo, essas duas fotos aqui, é a minha história, é o meu início, é a única coisa que eu tenho, mostrando lá no fundo a voadeira que eu tive e que eu comecei a minha criação, e com as gaiolas redondas de procriação na área, na casa dos meus pais, que hoje minha mãe reside lá. A área já foi ocupada por um escritório, né, que foi feito, mas é isso, essa é a minha história. Espero que tenham gostado desse vídeo, e eu quis fazer ele para ficar como registro do que eu construí e até onde eu já cheguei. A mudança foi grande, meu criatório é simples, não tem nada de especial, mas mudou muito de quando eu comecei até agora. Não só a qualidade dos periquitos, mas também o local onde tudo foi criado, as gaiolas, tudo. Houve uma melhora. Aí é igual aquele lema que hoje muitas pessoas falam: primeiro você começa, depois você melhora. É isso que quase todo mundo faz e eu fiz. E não estou satisfeito com o que eu tenho até hoje, eu acho que tem que melhorar muito ainda. Estou criando fechado já tem 10 anos, tem 10 anos que eu não misturo nada com a minha criação antiga, quero ver até onde isso vai.
Muitos criticam a questão da endogamia, que é trabalhar com sanguinidade, mas eu estou trabalhando e até hoje está sendo positivo. E eu quero ver até onde isso vai, até mesmo para o meu conhecimento e eu poder depois falar sobre isso. Então, por enquanto, as aves que estão saindo no meu criatório, a morfologia me agrada. E 10 anos criando fechado, já era para ter dado alguma coisa, mas até agora está sendo positivo. Vamos ver até onde vai, né? Eu tento trabalhar as famílias de forma correta para não ter problema. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço a todos e até mais.